Olá, bom dia. Então, na última aula, nós começamos a falar em funções diferenciáveis, né? Seja f uma função que vai de um subconjunto do R2 em R, e x0, y0, um elemento do seu domínio. Dizemos que f é diferenciável em x0, y0, se o limite, quando xy, chamar de hk converge para 0, 0, de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a derivada parcial del f del x num ponto x0, y0, h, menos a derivada parcial del f del y num ponto x0, y0 vezes k. Tudo isso dividido pela norma do vetor hk, se esse limite é exatamente zero. Observação 1, dizemos que f é diferenciável se f é diferenciável em x0, y0 para todo x0, y0 pertencente ao domínio da sua função. Então, diferenciável num ponto, se a gente falar simplesmente diferenciável, quer dizer que é diferenciável em todo o seu domínio, né? Vamos ver um exemplo. Da aula de hoje. Considere a função f de xy igual a y ao cubo dividido por x quadrado mais y ao quadrado, se xy é diferente do vetor nulo. E zero, se xy é igual ao vetor nulo. Pergunta, f é diferenciável? Então, olha só. Conforme eu comentei na aula passada, se você quer provar que uma determinada função ela é diferenciável, por enquanto só existe uma maneira de se fazer. É você usar a definição, né, através do cálculo do limite, e verificar se aquele limite é zero para todos os pontos do seu domínio. Agora, se você desconfia
que uma determinada função não é diferenciável, hoje nós temos 3 possibilidades de verificar isso. Verificar que ela não é contínua, verificar que ela não é derivável, ou seja, que ela não tem derivadas parciais, ou então provar que aquele limite é diferente de zero. Vamos supor que eu não soubesse, tá, que esta função aqui não é diferenciável. Tá? Então, eu vou primeiro questionar a sua continuidade. Então, a minha pergunta é: f é contínua? Então, como o único ponto aqui que poderia me causar confusão em termos de continuidade seria justamente quando você muda a lei de formação da função, né? Então, eu vou verificar logo no zero se essa função seria contínua, né? Então, nós vamos chegar na conclusão que esta função ela é contínua sim. Por quê? Porque se você observar, se você for calcular aqui, ó, limite quando x, y tende a 0, 0, da seguinte função, y ao cubo, aí eu vou escrever y vezes y ao quadrado, dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Aí aqui nós temos, essa função, ela é limitada. E como x e y vão para 0, este y está indo para 0. E aí, como você tem uma função que é limitada e a outra está indo para 0, o produto tem que ir para 0. Então, esse limite é 0, e se você observar, é justamente a imagem do ponto 0, 0, conforme a sua definição. E aí, automaticamente, isso justifica que f é contínua em 0, 0. Certo? Observem que pelo fato de eu conseguir provar que essa função ela é contínua, eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer que essa função é diferenciável. O resultado é o inverso. Se eu provar que a função é diferenciável, eu não precisaria verificar que ela é contínua. Por quê? Porque toda função diferenciável é contínua. Mas o que eu provei até agora é que essa função ela é contínua. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer nada sobre a diferenciabilidade dessa função pelo que eu fiz até agora. Tá? Então, vamos ao segundo passo. F é derivável? De novo, né? Se eu fosse calcular a derivada parcial daquela função, y ao cubo dividido por x quadrado mais y ao quadrado, iria aparecer um problema da função não estar bem definida, justamente neste vetor 0, 0. Então, o único questionamento que eu poderia fazer, em termos de dizer que essa função é ou não derivável, seria no ponto 0, 0, que é justamente onde ela não vai estar bem definida. Né? Então, eu irei fazer, neste ponto, colocar com a palavra crítico, né? Neste ponto crítico. Pergunta, f é derivável? Tudo está dando a entender que sim. Né? Mas vamos verificar. Então, quem seria a derivada parcial del f del x no ponto 0, 0? Seria o limite quando? Vou colocar aqui f de x0 mais t, que é 0, perdão, 0 menos f de 0, 0, dividido por t, quando t vai para 0.
Tá? Então, quanto é que dá a imagem de T0? Ó, quando o x é t e o y é 0, então vai ficar 0 dividido por alguma coisa, que vai dar 0. Então vai ficar limite, quando t vai para 0, isso aqui dá 0, menos f de 0, 0 é 0, dividido por h. Então essa derivada parcial é 0. Ela existe e é 0. Certo? Dúvidas até aí? Não? Da mesma forma, eu vou calcular a derivada parcial, del f, del y, num ponto 0, 0. Vai ser o limite, quando t vai para 0, de f de 0 t, menos f de 0, 0, dividido por t. Certo? Agora, quanto é que é a imagem de f de 0t? O y é t e o x é 0. Então, vai ficar t ao cubo dividido por 0 ao quadrado mais t ao quadrado. Então, vai ficar o limite, quando t vai para 0, de t ao cubo dividido por t ao quadrado. F de 0, 0 é 0. Isso tudo dividido por t. T ao cubo dividido por t ao quadrado dá t. T dividido por t dá 1. Pois não. Não, só um instantinho. Seu nome, por favor? É Arthur Souza Jorge, de Qual o seu Engenharia curso? Elétrica. Engenharia Elétrica, pois não? Aquele H embaixo do 0 menos 0. Ah, era T, Era exatamente. T. Eu vou colocar. Eu só queria saber se não tinha Tudo. sido acidental. Tudo bem. Ok. Então, novamente, a função ela é derivável no 0, 0, porque ela possui as derivadas parciais, tá? Derivada parcial del f, del x, deu 0, del f, del y, deu 1. Com isso, eu não posso expressar nenhuma opinião sobre a diferenciabilidade dessa função por esse resultado, né? Se eu tivesse provado que essas derivadas parciais não existem, aí sim, pelo menos uma delas, né, não existe, aí com certeza eu poderia afirmar que essa função não é diferenciável. Mas como eu provei apenas que elas existem, eu não posso fazer nenhum tipo de comentário a respeito da diferenciabilidade desta função. Tá? Então, toda vez quando eu quero fazer algum tipo de comentário sobre a diferenciabilidade de uma função, ou a não diferenciabilidade dela, eu preciso ter uma correspondência em termos de que, para provar que uma função não é diferenciável, eu preciso da não continuidade dela, ou então da não derivabilidade dela. E não saber que ela é derivável, saber que ela é contínua, não me dá nenhum tipo de resultado sobre a diferenciabilidade de uma função. Não esqueçam disso. Sempre é a negação que me dá alguma coisa. Tá? Então você me perguntaria, Jerônimo, eu tinha 3 possibilidades para provar que uma função não é diferenciável e apenas uma possibilidade para provar que a função ela é diferenciável. Dessas 3 possibilidades que eu teria para provar que ela não é diferenciável, eu já descartei 2. Então eu fiquei apenas com uma. Então eu tenho uma possibilidade que é
tentar provar que ela não é diferenciável, e uma possibilidade em tentar provar que ela é diferenciável. Sendo que ambas as possibilidades, tanto para provar a sua diferenciabilidade ou a sua não diferenciabilidade, recaem-se no mesmo problema, o problema do limite. Então não tem para onde eu correr, eu vou ter que fazer o cálculo pelo limite. Seja ele para provar a não diferenciabilidade ou a diferenciabilidade dessa função. E aí você poderia me perguntar, Jerônimo, você acha que nós vamos conseguir provar o quê? Pela função, né? Isso está com cara de que essa função não é diferenciável. Né? Então, iremos ao cálculo do limite. Então, quem seria limite quando hk vai para 0, 0, de f de hk menos f de 0, 0, menos derivada parcial del f del x num ponto 0, 0, h, menos derivada parcial del f del y num ponto 0, 0 vezes k, tudo isso dividido pela norma de hk. Então, quem é f de hk? Onde tiver x, eu coloco h. E onde tiver y, eu coloco k. Então, vai ficar limite quando hk converge para 0, 0, vai ficar k ao cubo dividido por h ao quadrado mais k ao quadrado, menos f de 0, 0 é 0, menos derivada parcial del f del x é 0, menos derivada parcial del f del y é 1. Tudo isso dividido pela norma desse vetor. Raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Tá? Limite quando hk vai para 0, 0. Aqui eu vou tirar mínimo múltiplo comum, tá? Então vai ficar k ao cubo menos k vezes h ao quadrado menos k vezes k ao quadrado. Tá? Cancela esse com esse, dividido pela raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então isso aqui vai ficar o limite quando hk vai para 0, 0, de menos kh ao quadrado dividido pela raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Opa, faltou um negócio, né? Desculpa.
fui fazer besteira e não escrevi. Quando eu tirei o mínimo múltiplo comum aqui, eu esqueci de colocar o MMC embaixo. Tá? Então eu vou ajeitar, tá? Ó, eu tirei o mínimo e faltou colocar o MMC embaixo, que é h ao quadrado, k ao quadrado. Tudo isso dividido pela norma de HK. Para não ficar muito apertadinho, eu vou passar lá para o outro lado. Limite, quando HK vai para 0, 0, de menos KH ao quadrado, dividido por H ao quadrado mais K ao quadrado, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 1 dividido pela norma. Agora sim. Muito fácil, né? Para poder provar. Ó. Isso aqui tem grau 2. Isso aqui tem grau 3. Isso aqui, se eu conseguir tirar do radical, tem grau 1. Então, grau 3, grau 2, grau 1, isso vai me dar uma constante. Só que o problema é que aqui eu tenho uma raiz quadrada. Então, se eu consigo extrair isso daqui, vai aparecer um módulo, que é tudo o que eu queria. Quando aparece módulo, o limite não existe. Então, basta eu escolher um caminho adequado, de forma que eu mantenha grau 3 no numerador, grau 3 no denominador, e aí automaticamente eu vou conseguir provar que esse limite não existe. E aí, qual é o caminho que vai fazer isso? Obviamente, TT. Identidade, que é para manter os graus. Né? Vamos verificar se é isso mesmo? Então vai ficar limite, quando TT vai para 0, 0, aí aqui vai ficar menos T vezes T quadrado, dividido por T quadrado mais T quadrado, vezes 1 dividido pela raiz de T quadrado mais T quadrado. Limite, quando t vai para 0, aqui dá menos t ao cubo, dividido t quadrado mais t quadrado, 2t quadrado, vezes 1 dividido por raiz de 2, 2t quadrado, módulo de t. Raiz quadrada de t quadrado. Cancela esse t quadrado com t quadrado daqui, então vai ficar menos t dividido por 2 raiz de 2 módulo de t. Esqueci de colocar o limite, né? Limite, quando t vai para 0, de menos t dividido por 2 raiz de 2 módulo de t. Isso aqui é igual. Eu vou reescrever. Limite, quando t vai para 0, de menos t dividido por 2 raiz de 2 módulo de t. Então, observem, se esse t for positivo, módulo de t é t. Então, vai dar menos 1 sobre 2 raiz de 2. Se o t for negativo, módulo de t é menos t. Menos t cancela com menos t, dá 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2. Consequentemente, esse limite ele não existe. Mas eu precisava provar que ele era 0. Então, isso implica que f não é diferenciável
Então isso implica que f não é diferenciável em 0, 0. Certo? Eu resolvi essa questão dessa forma, né? Para você ter tipo um roteiro. Quer dizer, se você pega uma função, isso claro vai estar na prova de vocês, eu vou colocar uma função lá e vou perguntar se ela é diferenciável, obviamente, né? Possivelmente essa questão ela vai ter vários itens, porque eu vou perguntar logo item A se ela é contínua, item B se ela é derivável, quais são as derivadas parciais dela, né? E aí eu vou construindo a questão inteira. E no final, claro, eu vou perguntar se ela é diferenciável. E aí com os itens anteriores você já pode justificar a não diferenciabilidade dela ou fazer o cálculo pelo limite e verificar a diferenciabilidade. Mas o que eu gostaria que ficasse, quer dizer, na verdade, é um roteiro. Qualquer questão que você vá explanar sobre diferenciabilidade, você pode olhar a continuidade da função, depois analisar a sua derivabilidade e, por fim, fazer a análise do seu limite. Mas isso não quer dizer que você precisa fazer necessariamente na ordem que eu fiz. Primeiro continuidade, depois derivabilidade e depois o limite. Quer dizer que se você pega uma função e a maturidade que você já tem é suficiente de você olhar para a função e falar essa função, ela não tem chance de ser derivável. Ótimo. Para que eu vou verificar a continuidade se eu já olhando para a função já sei que a função não é derivável, né? Então eu vou lá e provo logo que ela não é derivável, que automaticamente eu provo que ela não é diferenciável. Então quer dizer, não é necessariamente que você tem que seguir esses 3 passos nesta ordem. Eu só, na verdade, resolvi essa questão assim para você saber que existem 3 possibilidades para você analisar a questão. A ordem de quais você vai utilizar primeiro é a seu critério, né? É você que vai ter que definir isso. Certo? Dúvidas? Tá, em relação à prova, você já imagina o que aconteceu, né? Pois não? Bom dia, professor. Bom dia. Tiago, de elétrica. Existe alguma forma de demonstrar geometricamente a diferenciabilidade? Geometricamente, não. Não tem? Em termos de geometria, não. Porque, na verdade, a diferenciabilidade é a mesma coisa que você aprendeu lá em cálculo 1. A diferenciabilidade, que é a derivabilidade lá em cálculo 1, tem a ver com a suavidade, no caso da função. O problema, no caso de uma função de várias variáveis, é que muitas das vezes a gente não consegue nem desenhar o gráfico. Por quê? Porque ela tem vários pontos críticos. Porque a gente ainda não falou em pontos críticos, mas, por exemplo, na semana que vem, quando a gente falar em pontos críticos, né? Quer dizer, eu acredito que a gente consiga fazer isso na semana que vem, apesar do feriado, mas você vai ver que a maior parte das funções, por exemplo, se eu colocar aqui funções relativamente com lei de formações simples, a gente não consegue desenhar. Então, quer dizer, você poderia analisar uma diferenciabilidade de uma função se você tivesse um aplicativo em que você pudesse pedir para ele fazer o cálculo. E aí você questionar que determinados pontos ali, ela poderia ser ou não ser diferenciável. Mas o problema é que a maior parte das vezes a gente não consegue nem desenhar, né? Então não vai ser uma, vamos dizer assim, uma ferramenta útil se eu não consigo desenhar direito o gráfico de uma função, já que ela pode ter vários pontos críticos, né? Então automaticamente como é que eu vou definir através disso se essa função é diferenciável ou não? Então é por isso que sempre recai, né, num problema geométrico. É igual, por exemplo, eu chegar aqui para você e falar assim, f de x, y, claro que essa daqui, sei lá, é x ao cubo y mais z w mais x, y, z, w, por exemplo. Claramente essa função é diferenciável. Mas se eu for querer provar, na verdade, que essa função ela é diferenciável, analisando o seu gráfico, primeiro que eu não vou nem conseguir desenhar, porque como aquela função ela é de 4 variáveis, o gráfico dela está em R5.
Então não é uma boa ferramenta eu tentar fazer uma justificativa geométrica para garantir a diferenciabilidade daquela função, porque eu não vou conseguir desenhar. Entendeu? Então aqui é muito mais fácil você fazer uma análise algébrica, fazer um algebrismo para provar que essa função é diferenciável, do que você tentar fazer uma análise geométrica para provar que essa função é diferenciável. Por quê? Porque, na verdade, muitas das vezes você não consegue enxergar a geometria dessa função. Né? Então é por isso que daí você consegue verificar que, porque a matemática, as suas sub-áreas, elas têm, na verdade, que criar uma relação, né, entre si. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu não consigo fazer uma análise geométrica de um determinado problema, mas aí eu posso fazer uma análise topológica, eu posso fazer uma análise algébrica, eu posso fazer uma análise probabilística daquilo, né? E aí tentar solucionar o problema. Então você acha que, tipo assim, quando problemas muito sofisticados, dá exemplos bem clássicos, né, no nosso dia a dia. Hoje em dia nós temos várias doenças que são classificadas como crônicas, né? Por exemplo, o câncer é uma delas, e todos eles são através de vírus. E esses vírus sofrem mutações. Então, automaticamente, como esses vírus sofrem mutações e eles infeccionam os núcleos das células, eles infeccionam as células, então, automaticamente, como é que você vai fazer um analogismo, na verdade, de querer criar um modelo matemático para tentar simplificar o comportamento daquelas células, se as células mudam a todos os instantes? Como é que você vai criar uma droga que vai tentar combater aquilo se você não consegue mapear como é que aquela célula se comporta? Como é que ela, dentro do núcleo da célula, aquele vírus tem um comportamento, seja ele através de um gráfico de uma função, ou de uma curva, uma superfície, seja lá o que for. Por quê? Porque se você não consegue mapear isso, como é que você vai querer verificar, na verdade, a geometria do problema? Não é essa a maneira mais fácil. Então, quer dizer, hoje em dia, os grandes estudos para essas doenças, eles tentam, na verdade, fazer com que o vírus, no caso, fique dentro do núcleo da célula e não saia para dentro do corpo. Ou seja, você tenta combater de uma forma paliativa, ou seja, você não faz a pessoa ficar curada, mas você faz com que você não trabalhe, você não prejudica a imunidade daquela pessoa. Por quê? Porque automaticamente o vírus não vem para a tua corrente sanguínea. Ela não vai acontecer o que nós chamamos de metástase. Né? Então, quer dizer, automaticamente quer dizer, a maior parte dos cânceres não tem cura. Alguns deles não têm cura, mas uns são bastante agressivos, porque trabalham em determinados órgãos que é difícil de você fazer um tratamento. Por quê? Porque você não pode retirar o órgão, você não pode cortar o órgão, né? E aí automaticamente você não pode tirar uma parte dele. E aí automaticamente a pessoa vai ter que conviver com aquela doença por muito mais tempo, um período infeccioso muito mais longínquo, na verdade, e aí automaticamente, devido aos efeitos colaterais de vários tratamentos, de várias drogas, essa pessoa pode vir a óbito, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa, quer dizer, eu não consigo visualizar a geometria, eu não sei como é dentro da célula, como aquele vírus vai se comportar, mas eu posso tentar escrever uma expressão algébrica para tentar modelar aquele problema, ou seja, para chegar próximo daquilo, né? Mas não quer dizer que você tenha uma modelagem perfeita. Tá? Então, a partir de agora você poderia me questionar. Tudo bem. Quando eu quero provar que uma determinada função não é diferenciável, eu tenho 3 possibilidades. Provar a sua não continuidade, provar a sua não derivabilidade, ou verificar pelo limite, né, pela definição, que esse limite não é 0. Perfeito. Mas, Jerônimo, e se caso eu desconfie que a função é diferenciável? Até agora você me deu apenas uma ferramenta, a definição. Mas, como essa definição de limite ela é muito extensa, isso não me dá uma garantia de que toda vez que eu recair nesse limite, esse limite ele vai se tornar simples. Por quê? Porque tem vários termos. Nesse último exemplo que nós fizemos, um dos termos zerou porque uma derivada parcial era 0. Mas automaticamente isso não precisa necessariamente acontecer sempre. Né? Então eu vou ter que manipular pelo menos 4 termos, né? Que seria o f, no caso do ponto, né? É variável, o f do ponto fixo,
a derivada parcial em relação a uma variável e a derivada parcial em relação a outra variável, se a função for de 2 variáveis. Se for de mais variáveis, então mais termos irão aparecer. Então você poderia me questionar e dizer assim, não necessariamente esse limite vai ficar uma coisa relativamente simples de manipulações algébricas, de forma que eu possa concluir que esse limite é 0 ou não. Perfeito. Então, você poderia me perguntar, Jerônimo, você não vai criar, né, uma outra ferramenta que me garanta a diferenciabilidade sem eu precisar calcular esse limite, que não me dá uma confiança de que esse limite sempre vai ser fácil de calcular? Então é exatamente isso que nós iremos atacar a partir de agora. A gente vai tentar criar uma proposição, na verdade um teorema bastante famoso por sinal, que ele te garanta a diferenciabilidade da função sem você precisar calcular o seu limite. Só que para isso eu vou ter que falar um pouquinho em topologia novamente, né? Tinha comentado algum tempo atrás, mas vou relembrar. O que é um conjunto aberto? Então, seja A um subconjunto do Rn. Dizemos que A é aberto se para todo x0 pertencente a A existe um epsilon positivo tal que a bola de raio epsilon e centro x0 está inteiramente contida em A. Então, quando é que a gente diz que um conjunto é aberto? Se, para todo ponto desse conjunto, eu posso exibir um epsilon, de tal forma que se eu pego uma bola de centro x0 e raio epsilon, essa bola ela está inteiramente contida nesse conjunto A. Aí nós dizemos que esse conjunto é aberto. Tá? Vamos ver exemplos. Então, se eu pego, por exemplo, o conjunto A, 1, 2, cartesiano 2, 3. Então, se nós fôssemos desenhar aqui, né? Então, 1, 2, 1, 2, 3. Então, na verdade, o meu conjunto é justamente isso aqui que está de amarelo, né? Então, vou colocar aqui 1, 2, 2, 3. Então, o meu conjunto A seria justamente essa região rachurada aqui de amarelo. Então, por que este conjunto é um conjunto aberto? Porque se você pegar qualquer pontinho dele, tá? Você pode calcular a distância desse ponto para os 4 lados desse retângulo. Então eu vou calcular a distância para esse, chamar de D1, para esse D2, para esse D3, para esse D4. Aí você pega o mínimo dessas distâncias, ou seja, a menor delas. E aí, quem vai ser o teu epsilon? Basta você pegar o mínimo dessas distâncias e dividir, por exemplo, por 2, por 3, por 4, por 5, por qualquer número inteiro, né?
Aí você vai construir uma bolinha, no caso de raio epsilon, em torno desse ponto, de tal forma que essa bolinha ela vai estar inteiramente contida nesse conjunto A. Agora, por que aqui é de fundamental importância que esses intervalos estejam todos abertos em todos os seus vértices? Por quê? Porque se um deles eu fechasse, vamos supor que eu colocasse aqui, ó, 1, 2, 1 fechado, automaticamente este ponto ele já faria parte, no caso, do meu conjunto, né? O 1 aqui, ó. Toda essa reta aqui que é 1. Né? Então isso aqui não seria mais rachurado, seria, no caso, automaticamente, totalmente contínuo, né? E aí qualquer pontinho que eu pegasse aqui, ó, tá? Esse pontinho, vamos supor, é 1, 2,5. Ele estaria no meu conjunto, tá? 1, 2,5. E aí eu não conseguiria exibir uma bolinha em torno desse ponto, de tal forma que essa bolinha estivesse inteiramente contida no conjunto A. Por quê? Porque automaticamente uma das distâncias para um dos lados já seria 0, porque esse ponto está justamente nesse lado. Então eu não conseguiria fazer com que eu pegasse uma bola que essa bola estivesse inteiramente dentro do conjunto, porque eu estou pegando um cara que já está na extremidade. Então um conjunto aberto, né, eu não posso ter elementos no bordo desse conjunto, senão ele deixa de ser aberto. Então por isso que é de extrema necessidade que aqui esteja pontilhado. Tá? Então, esse conjunto aqui é aberto. Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Tá? Vamos ver outros exemplos. Exemplo 2. Conjunto A como sendo xy pertencente a R2, tal que o y está entre 1 e 3. Então, se nós formos desenhar, aqui está eixo x, eixo y entre 1 e 3, 1, 3, aberto, aberto, então vai estar pontilhado. E o x pode ser qualquer coisa, ó. X é um número real, né? Então, como ele não colocou restrição nenhuma sobre o x, então o x pode ser de menos infinito até mais infinito. Então eu vou colocar pontilhado para a esquerda e pontilhado para a direita. E no 1 a mesma coisa. Então a região que me interessa é justamente essa região interior. Tá? Então esse seria o meu conjunto A. E aí, novamente, ó, se você pegar qualquer pontinho nessa faixa, aqui basta você calcular a distância para essa reta superior e para essa reta inferior, porque nesse caso não tem as retas, no caso, laterais. Então você calcula essa distância. Então vamos supor que essa distância seja D1 e essa distância aqui seja D2. Aí você vai lá e calcula um mínimo entre D1 e D2. E aí, quem você define como epsilon? Né? Sei lá, você vai pegar epsilon como sendo o mínimo entre esses dois valores e divide por 2, por exemplo. Que podia ser por 2, por 3, por 4, qualquer número inteiro, né? Ou qualquer número maior que 1. Né? Que aí você vai pegar um epsilon, né? Que na verdade vai ser menor que D1 e menor que D2. Então, automaticamente, quando você pegar esse epsilon, que vai ser menor que D1 e menor que D2, né? Você vai conseguir construir uma bolinha em torno desse ponto que vai estar inteiramente contida em A.
Então, isso vai fazer com que você garanta que esse conjunto A ele é aberto. Correto? E aí eu posso fazer isso para qualquer ponto no caso dessa faixa. E aí eu não vou ter aquele problema porque eu não posso pegar nenhum ponto no bordo desse conjunto, porque ele não faz parte do conjunto. Então, quer dizer, um conjunto para ser aberto, você tem que pegar um elemento do seu conjunto e provar que existe uma bola em torno dele, né? Que existe um epsilon, na verdade, que você consiga construir uma bola em torno dele que esteja inteiramente contida no conjunto. Bem diferente, né, do que a gente chamava de ponto de acumulação. Ponto de acumulação tinha um conceito um pouco parecido com isso, né? Um ponto de acumulação, ele dizia que se você pegasse um ponto, esse ponto seria um ponto de acumulação. Se você pegasse uma bolinha de raio epsilon e interceptasse com o próprio conjunto, excluindo o seu centro, essa interseção fosse sempre diferente do conjunto vazio. Aí você conseguiria dizer que esse ponto é um ponto de acumulação, ou seja, vai ter uma sequência que vai convergir para aquele ponto. Sempre. Então, são conceitos um pouco parecidos, né? Mas a diferença aí é que para ser um conjunto aberto, né, automaticamente a bola tem que estar inteiramente contida no conjunto. Para ser um ponto de acumulação, não. Basta ter interseção. Não precisa ser o conjunto estar inteiramente contido. E automaticamente também na definição de um ponto de acumulação, você não trabalha com o centro da bolinha. Para, no caso do conjunto aberto, esse centro ele tem que fazer parte do conjunto, obviamente, né? Então é por isso que lá em pontos de acumulação, um ponto para ser ponto de acumulação, ele não precisa necessariamente pertencer ao conjunto. Um conjunto para ser aberto, né, a gente só pode dizer se ele é aberto se todos os pontos dele têm uma bola de centro ao redor dele que estão inteiramente contidas no conjunto, né? Vamos ver outro exemplo. Exemplo 3. A é o conjunto dos x, y pertencente a R2, tal que x é igual a 1 e y é igual a 3. Então, esse conjunto A é o conjunto do x, y pertencente a R2, de tal forma que o x tem que ser 1 e o y tem que ser 3. Né? O que vocês acham? Esse conjunto ele é aberto? Bora desenhar esse conjunto? Então, esse conjunto está no plano, né? x, y pertencente a R2, só que tem uma restrição. O x tem que ser 1. O y tem que ser 3. O x tem que ser 1, o y tem que ser 3. O único cara que satisfaz essas duas restrições é esse ponto aqui. Então, o conjunto A é esse ponto. Então, esse conjunto A é um único ponto. É o único ponto que satisfaz que x tem que ser 1 e y tem que ser 3. Tá? Pergunto. Esse conjunto A ele é aberto? O que vocês acham? Ele é aberto ou não? Quando é que um conjunto ele é aberto? Quando você consegue exibir um epsilon, né? De tal forma que se você pegar uma bolinha de centro no ponto do conjunto e raio epsilon, essa bola ela está inteiramente contida no conjunto. Não é isso? Então, pergunto.
este conjunto A, ele é um conjunto aberto? Se você quer provar que esse conjunto A é um conjunto aberto, você tem que exibir uma bola de centro no ponto do seu conjunto, de tal forma que esta bola esteja inteiramente contida no conjunto. É um conjunto aberto ou não? O que vocês acham? O conjunto é um ponto. Eu pergunto para você, qual é a bola de que raio epsilon eu vou conseguir criar uma bola em torno desse ponto, de tal forma que essa bola esteja inteiramente contida num conjunto, que é um ponto? Nenhum, né, gente? Lembra da definição? Você tem que exibir uma bola de raio epsilon maior que 0. Então, a única bola que você consegue exibir aqui é uma bola de raio 0, que está inteiramente contida no conjunto. Mas a definição é bem clara. Você tem que pegar um epsilon maior que 0. Então, se é um epsilon maior que 0, eu não posso ter uma bola de raio 0. Tem que ser um raio, no caso, positivo. Então, qualquer bolinha que eu pegue em torno desse ponto, por mais que o epsilon seja infinitamente pequeno, essa bola não vai estar inteiramente contida em A. Por quê? Porque o A é o ponto. Ele só tem um único elemento. Então, qualquer bola que eu pegue vai ter uma infinidade de elementos devido à densidade desse conjunto, né? Então, automaticamente, eu nunca vou construir uma bola que esteja contida dentro de um ponto. Nunca. Então, automaticamente, esse conjunto A aqui não é aberto. Ou seja, ponto não é conjunto aberto. Certo? Então, um ponto não é um conjunto aberto. Se eu pegar 2 pontos, é um conjunto aberto? 2 pontos. É um conjunto aberto? Não. Por quê? Porque eu não consigo criar uma bola, né, nem com centro nesse ponto, nem com centro nesse ponto, de tal forma que a bola inteira esteja contida em 2 pontos. Então, 2 pontos também não é um conjunto aberto. 3 pontos. É um conjunto aberto? Também não. Um conjunto finito de pontos. É um conjunto aberto? Também não. Certo? Aí já é uma infinidade de pontos, aí vai depender de que pontos sejam, né? De como eles vão estar alojados. Mas qualquer conjunto finito de pontos nunca é um conjunto aberto. Por quê? Porque se você tem que pegar uma bola que vai estar inteiramente contida no conjunto, toda bola tem um conjunto infinito de pontos. Então nunca você vai ter um conjunto infinito contido de uma coisa finita. Tá? Exemplo 4. A é o conjunto dos xy pertencente a R2, tal que x é igual a y. Então vamos desenhar esse conjunto A. Então eixo x, eixo y, origem, função identidade. X igual a y. Então o meu conjunto A é essa reta aqui, né? Tudo bem?
esse conjunto A é aberto? Esse conjunto A é aberto? Então, quando é que um conjunto é aberto? Se você consegue mostrar para qualquer elemento do seu conjunto, você consegue exibir uma bola de centro nesse ponto e raio epsilon, de tal forma que essa bola esteja inteiramente contida no conjunto. Pega um ponto qualquer nessa reta. Tá? Pega um raio suficientemente pequeno, epsilon qualquer. Então, se eu pegar uma bolinha bem pequenininha em torno desse ponto, eu pergunto, essa bola está contida nessa reta? Nunca. Porque uma bola é um conjunto de dimensão 2. Como é que ele vai estar contido num conjunto de dimensão 1? Nunca. Então, automaticamente, esse conjunto também não é aberto. Jerônimo, eu fiquei com uma dúvida. Eu tenho certeza. Pois não? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Tiago e eu sou de Engenharia de Telecomunicações e eu queria saber se o conjunto vazio, se ele existe, e se ele existe, ele é aberto ou é fechado? Não, o conjunto vazio com certeza existe, né? O conjunto vazio é o complementar do conjunto universo. Sim, só que tem ciências matemáticas que dizem que o conjunto vazio não existe. Isso aí é definição, na verdade. É igual como você define o conjunto de números naturais sem o zero. Né? Isso é uma mera definição. Né? Mas então, ele é aberto. Todo conjunto sem elementos. Porque, na verdade, pela definição, quando é que um conjunto não é aberto? Se você consegue exibir um ponto dele, de tal forma que você construa uma bolinha em torno desse ponto e prove que essa bola não está inteiramente contida no conjunto, não é isso? Para provar que um conjunto não é aberto, eu tenho que exibir um ponto e uma bolinha em torno dele e provar que aquela bola não está inteiramente contida no conjunto. Conjunto vazio, ele não tem elementos. Então, se ele não tem elementos, eu não vou conseguir exibir um elemento dele de tal forma que tem uma bola em torno dele que não vai estar inteiramente contida no conjunto. Porque ele não tem elementos. Então, ele é aberto pelo que a gente chama de vacuidade. Por quê? Porque não vai ter nenhum elemento nele que vai contradizer a hipótese dele ser aberto, porque ele não tem elementos. Então, se ele não tem elementos, todos os elementos dele satisfazem a hipótese, porque ele não tem elementos. Então, o conjunto aberto, ele é um conjunto, o conjunto vazio é um conjunto aberto pelo que a gente chama de vacuidade, porque eu não consigo provar que tem um elemento dele que não satisfaz aquela propriedade. Correto? Tá? Tá, aí voltando aqui, aí você vai dizer assim, Jerônimo, tudo bem. Uma reta, da forma como foi escrito este conjunto, eu concordei que ele não é aberto, porque se eu pegar uma bolinha em torno desse ponto, essa bola não vai estar inteiramente contida na reta, porque a reta é uma coisa unidimensional, né? E a bola é uma coisa bidimensional. Perfeito. Mas, Jerônimo, se eu mudasse aqui, dissesse que isso aqui é um subconjunto de R, e não de R2, e escrevesse a mesma coisa, uma reta aqui. Uma reta em R é aberto? Sim. Por quê? Porque quando você pega, olha, uma reta em R, o conjunto dos números reais é uma reta. Então, a reta no conjunto dos números reais é o conjunto universo. Então, como você não vai conseguir exibir uma bolinha em torno de um ponto e ela vai estar inteiramente contida na reta? Porque uma bola em uma dimensão não é uma bola. Porque se eu pego aqui uma reta, o que é uma bolinha em torno desse ponto? É um intervalo. Por quê? Porque se ele é o conjunto universo, a reta, ela é unidimensional. Então não tem sentido eu pegar uma bola assim aqui, ó. Por quê? Porque se é o conjunto universo, o que é esse monte de pontos que tu escreveste aqui?
Eles não existem. Isso aqui é o conjunto universo. Então, uma bola em uma dimensão é um intervalo. Então, quer dizer, uma reta é um conjunto aberto? Pode ser. A reta vai ser um conjunto aberto dentro do conjunto dos números reais, ou seja, em espaços unidimensionais. Uma reta em um espaço n-dimensional, onde esse n é maior que 1, ou seja, plano, espaço ou hiperespaço, nunca uma reta vai ser um conjunto aberto. Ela só vai ser um conjunto aberto em espaços de até uma dimensão. Correto? A mesma coisa, intervalo. Se eu pego, por exemplo, e desenho aqui, ó. Se eu pego esse intervalo aqui, ó, 1, 2. Eu pergunto para você, este conjunto que eu desenhei em amarelo, ele é aberto? Resposta, depende. Você está olhando esse subconjunto como um subconjunto de R? Ou você está olhando esse subconjunto como um subconjunto de R2? Se você está olhando ele como um subconjunto de R2, como ele é um espaço unidimensional, ele nunca vai ser um conjunto aberto num espaço bidimensional, porque uma bola tem duas dimensões num espaço bidimensional. Agora, se você olhar este intervalo como um subconjunto da reta, que é unidimensional, esse conjunto ele passa a ser aberto dentro desse espaço. Por quê? Porque bola em espaço unidimensional é intervalo. Entenderam o que eu falei? Então, quer dizer, depende do espaço. Quer dizer, tudo que eu perguntar para você se é aberto ou é fechado, depende em que espaço você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com um conjunto que tem dimensão menor que um espaço maior, automaticamente esse conjunto nunca vai poder ser aberto. Né? Por quê? Porque ele está numa dimensão abaixo. Então, uma bola sempre vai ter a dimensão do espaço. Né? Isso é topologia. É o que a gente chama de topologia induzida. Né? Eu induzo uma topologia num espaço Rn e pego como se fosse uma sombra dela, que é uma projeção, e jogo numa dimensão menor. Né? Por isso que tudo em matemática é relativo. Apesar de vocês virem do segundo grau achando que matemática é exato. Não é. Tá? Ok. Mas volto a dizer, né? Às vezes o fato de vocês receberem informações que não são adequadas antes de vocês entrarem dentro de uma universidade a respeito de matemática, não é porque os professores lá não sabem, né? Não necessariamente, né? Porque às vezes eles não podem falar, né? Porque a matemática, na verdade, é uma coisa bem... A gente já começa, o ensino da matemática já começa tudo errado, né? O negócio de fazer vocês decorarem que 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Não tem nada disso, né? Por isso que eu sempre falo, matemática existem para dois mundos, né? Os mundos dos zigotos, né, dos embriões, que é o mundo que nós vivemos, né? Que todo mundo fica satisfeito em contar 1, 2, 3, 4, 10, né? E a matemática superior, né? Vamos dizer assim, celestial, que é aquela matemática abstrata, que é o que é realmente a matemática, né? Então tem a matemática para os pobres mortais e matemática para quem consegue voar um pouco mais, né? Então, por isso que os grandes... Vocês lembram? Não estou puxando a lado para minha sardinha, não, né? Mas os grandes cientistas, né? Quase todos eles têm formação em matemática. Todos. Se você me falar um cientista que não tem formação em matemática, dos antigos, obviamente, não existe. Todos têm formação em matemática. Então, matemática é vida. Por isso que eu falo, estudem matemática. Se você sabe matemática, você sabe tudo. Né?
Tá. Vamos... Eu vou enunciar... Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Eu vou enunciar logo esse teorema que eu vou precisar. Ah, tá de boa. Então, olha só. Qual é o teorema que vai me ajudar a provar a diferenciabilidade de uma função? Então, seja f uma função, então, se é definida em A, então, se f é de classe C1 e A é aberto, então isso implica que f é diferenciável. Então este aqui é o resultado que vai fazer você ficar feliz, né? Quer dizer, basta você verificar duas coisas. Dado uma função, se você conseguir provar que essa função está definida no aberto, e ela é de classe C1, não sei se vocês lembram o que significa uma função ser de classe C1. Uma função é dita de classe C1 se existem suas derivadas parciais e as suas derivadas parciais são contínuas. Aí a gente diz que a função é de classe C1. Se ela fosse uma função de classe C2, quer dizer, existiriam as segundas derivadas parciais e as suas segundas derivadas parciais seriam contínuas. A gente diria que ela era de classe C2. C3, existiriam as terceiras derivadas parciais e as suas terceiras derivadas parciais seriam contínuas. As funções mais bonitas na face da Terra, só que são difíceis de serem encontradas, são essas bebezinhas aqui. São as funções de classe infinito. É o melhor dos espaços que tem, que você pode fazer tudo o que você quer, né? Mas nem todos os espaços satisfazem isso. São as funções de classe C infinito. O que são as funções de classe C infinito? São as funções que têm todas as derivadas parciais e você está no melhor dos mundos e todas as suas derivadas são contínuas. Você pode brincar, não tem ponto, não tem gap, não tem bico, não tem nada, né? Mas é difícil de encontrar esse espaço, né? Se você um dia encontrar um espaço desse, né, para você construir uma teoria, é a melhor coisa que tem. Ah, mas Jeremy, então, se não existe, não é? Eu não disse que não existe, eu disse que é difícil de encontrar. Mas você conhece um. Esse espaço é um espaço de classe C infinito, espaço dos polinômios. Mas polinômio não dá para modelar muita coisa. Mas é um espaço de classe C infinito. Vamos aplicar esse resultado. Acho que eu estou comendo giz. Vamos aplicar esse resultado em exemplos. Então, exemplo 2 da aula de hoje. Seja f de xy igual a 1 dividido por x menos y. F é diferenciável em 2.
Primeiro eu tenho que saber onde essa função está definida. Então, o domínio dessa função é o conjunto dos x, y pertencente a R2. Tá ok, isso aqui não pode ser zero. X é diferente de y. Tá? Vamos desenhar. XY pertencente a R2, então eu estou no plano. XY, 0. E aqui eu vou tirar a função identidade. Então, quem é o meu conjunto? É qualquer coisa que esteja para cima dessa reta ou para baixo da mesma. Né? Esse é o meu conjunto A, que é onde está definida essa função. Ok? Pergunta. Esse conjunto A, ele é aberto? Ou seja, todo R2 menos uma reta. Ele é aberto? O que eu tenho que provar para verificar se ele é aberto? Pega um ponto qualquer nesse conjunto A. Você pode pegar acima, pode pegar abaixo da função identidade, tanto faz. Vou pegar aqui, ó. Peguei um ponto aqui. Aí o que você faz? Você calcula a distância desse ponto a essa reta que você sabe melhor do que eu, que lá no segundo grau. Tá? Calcula a distância desse ponto a essa reta. Vamos supor que essa distância deu D. Então, quem é a bolinha? Então, esse ponto eu vou chamar de P0. Então, você vai pegar uma bola de centro P0 e um raio epsilon. Aí você diz quem é esse epsilon. Pega D e divide por alguma coisa que seja maior que 1. Aí, automaticamente, quando você fizer isso, né, você vai construir aqui uma bolinha em torno desse ponto, que vai estar inteiramente contida no conjunto A. Então, automaticamente, esse conjunto ele é aberto. Tá claro isso? Eu sei que vocês gostam de implicar. Mas se eu pegar um ponto assim muito próximo dessa reta, por mais que seja próximo, mas vai ter uma distância muito pequena para essa reta. E aí você pega essa distância muito pequena e divide ela por 2. Mas não vai dar para escrever esse número, não interessa, mas vai existir. Entendeu? Aí, Jerônimo, então eu vou pegar um ponto mais próximo do que esse só para ser do contra. Não tem problema. Vou pegar o ponto médio entre esse e esse aqui e vou construir outro ponto. Não tem problema. Vai ter uma distância bem pequenininha, mas vai existir. E você vai ficar a noite inteira, o dia inteiro implicando comigo e a gente vai sempre ter uma solução. Devido, graças a Deus, à densidade desse conjunto. Né? Aí, se você falar assim, então eu vou pegar um ponto nessa reta, aí está errado. Por quê? Porque esta reta não faz parte do conjunto. E aí você perdeu. Né? Então, sempre, por mais próximo que você pegue, sempre eu vou conseguir criar uma bolinha, nem que seja uma microbola, mas eu vou construir. Né? Então, logo, esse conjunto A é aberto. Observe que ele não me pediu para eu fazer explanação nenhuma sobre a diferenciabilidade dessa função fora desse ponto. Só pediu em 1, 2. Eu poderia fazer o questionamento só no 1, 2. Tem uma bolinha em torno dele. Beleza. Mas já que eu posso fazer mais do que ele me pediu, por que eu não faço? Né? Tudo bem, então o teorema diz que se o conjunto é aberto, ok, é aberto. Então agora eu só preciso provar que essa função é de classe 1. Então, para eu provar que essa função é de classe 1, eu vou calcular suas derivadas parciais. Né? Então, quem é del f e del x dessa função? Isso aqui é a mesma coisa que x menos y elevado a menos 1. Então, esse menos 1 cai. X menos y elevado a menos 2.
Regra da cadeia, derivada de x em relação a x dá 1. Então isso aqui vai ficar menos 1 dividido por x menos y ao quadrado. Del f del x. Aí eu pergunto, esta função, ela é contínua? Eu preciso provar que a minha f é C1. Para f ser C1, a derivada dela tem que ser contínua. Aí eu pergunto, esta função aqui, ela é contínua? Sim ou não? Quando eu pergunto se uma função ela é contínua, eu estou perguntando se ela é contínua onde? No seu domínio. Eu não estou perguntando se é todo o R2. Estou perguntando se ela é contínua. Quando eu pergunto se ela é contínua, subentende-se que a pergunta é onde ela está definida. Então, no seu domínio. A álgebra ela é contínua, mas quando x é igual a y, não. Faz parte do domínio? Não. Então, eu estou perguntando se essa função ela é contínua. Então, a resposta é contínua no seu domínio. E aí, se você for olhar, ó, o domínio dessa função é exatamente igual ao domínio da f. O único ponto que está fora é a reta x igual a y. Correto? Então, quer dizer, se esse conjunto é aberto, então você pode dizer que a derivada parcial del f del x é contínua em A também. Ela é contínua. Tá? Então, essa daqui é contínua. Eu sei que muitos de vocês vão levar isso para casa, vão mostrar para sua mãe, e a sua mãe vai dizer, esse professor é louco, essa função não é contínua, porque aqui tem quando x igual a y, né? Mas observa o que eu estou falando, né? Quando eu digo que uma função ela é contínua, eu estou perguntando se ela é contínua no seu domínio, tá? Sem zigotismo. Tá? Não adianta levar para mamãe, papai, não vai? Tá? E del f del y? Derivada parcial de f em relação a y. Mesma coisa. O menos 1 cai. Então vai ficar menos 1, x menos y elevado a menos 2. Regra da cadeia, derivada de x dá 0, derivada de menos y dá menos 1. Então vai ficar 1 dividido por x menos y ao quadrado. Mesma pergunta. Essa função ela é contínua? Sim, no seu domínio. Ou seja, em A, ela é contínua. É contínua. Então, se ela é contínua, então eu posso afirmar que f é C1. Olha, eu estava dizendo quem era contínua? A derivada. Então, se a derivada é contínua, eu posso dizer que f é de classe C1. Então, como f é de classe C1 e o conjunto A é aberto, eu posso afirmar que esta função ela é diferenciável. Onde? Em A. E o ponto que ele perguntou, 1, 2, está em A. Então, se ele está em A, ela é diferenciável em 1, 2. Correto? Está claro isso? Vamos escrever? Então, F é C1 e A é aberto. Então, F é diferenciável em A. E, como 1, 2 pertence a A, então isso implica que f é diferenciável em 1, 2. Certo? Vamos ver outro exemplo.
Tem um exemplo bem bonito aqui, deixa eu ver se dá para tempo de eu fazer. 5 minutos. Bora ver se dá tempo de eu fazer. Exemplo 3. Seja f de xy igual x quadrado y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado, se xy é diferente de 0, 0. E 0 se xy é igual a 0, 0. É diferenciável? Então, olha só. Se eu acreditar que essa função é diferenciável, eu teria duas possibilidades. Primeira delas, aplicar o limite e provar que esse limite é 0, né, da definição. Ou então tentar usar o teorema que eu acabei de enunciar. Que se essa função ela está definida no aberto e ela é de classe C1, ela vai ser diferenciável. Então, como aparentemente esse teorema é relativamente fácil de aplicar, né, eu preciso provar continuidade da derivada, das derivadas parciais, e provar que essa função está definida no aberto. Então, vamos lá. Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dessa função? Ainda não corrigi a prova, hein? Qual é o domínio dessa função? Domínio qual é? Todo R2, né? Aqui, ó, todos os pontos diferentes do vetor nulo, aqui o vetor nulo. Então, todo R2. Pergunta, todo o espaço é um conjunto aberto? Claro, né? Por vacuidade de novo. Eu teria que exibir um ponto de tal forma que existisse uma bola que não tivesse contida no conjunto. Mas se ele é todo o espaço, qualquer bola que eu pegue em torno daquele ponto vai ter que estar em R2. Porque ele é o espaço inteiro. Então, todo o conjunto universo é aberto. Né? É aberto. Beleza. Ok. Derivadas parciais. Quando eu for calcular as derivadas parciais dessa função, você já sabe que ela vai ter um problema no zero. Então, eu não vou poder calcular a derivada parcial no 0, 0 aplicando a regra de derivação, né? Então, o problema aí é o zero. Ou seja, se essa função não for contínua, ela não vai ser contínua no zero. Mas tudo bem. Vamos calcular a derivada parcial del f e del x dessa função. Então, derivada do primeiro, 2xy ao quadrado, vezes o segundo, x quadrado mais y ao quadrado, menos a primeira função, x quadrado, y ao quadrado, derivada do segundo em relação a x, 2x. Estou fazendo direto, né, porque eu já sei que meus filhotes já são adultos. X quadrado mais y ao quadrado, ao quadrado. Então, vamos ver o que dá para simplificar aqui. 2x, ó. 2x, 2x. Y ao quadrado, y ao quadrado. X quadrado, x quadrado. Positivo, negativo. Então vai sobrar só esse bebezinho aqui. Então vai sobrar 2x, y à quarta, dividido por x quadrado mais y ao quadrado, ao quadrado. Del f e del y. Derivada do primeiro em relação a y vai ser a mesma coisa, porque essa função ela é simétrica, né? Mas vou escrever 2yx², segundo,
x² mais y², menos primeira função x² y², derivada da segunda em relação a y, dá 2y, dividido por x² mais y² ao quadrado. 2y, 2y. x², x². y², y². Então esse cancela com esse, porque é negativo ou positivo, então vai sobrar só esse bebezinho aqui. 2y, x² dividido por x² mais y² ao quadrado. Pronto, já calculei as derivadas parciais fora do zero. Agora, do vetor nulo. Agora eu preciso calcular as derivadas parciais no vetor nulo. Então, quem é del f e del x? No ponto 0, 0. É o limite, quando h vai para 0, de f de h0 menos f de 0, 0, dividido por h. F de h0. Quando x é h, o y é 0, isso aqui dá 0. 0 dividido por qualquer coisa, 0. Então vai ficar limite de 0, f de 0, 0 é 0, dividido por h. Quando h vai para 0, isso é 0. Função simétrica, vai acontecer a mesma coisa com a derivada parcial del f e del y. Limite, quando h vai para 0, de f de 0h menos f de 0, 0, dividido por h. Limite, quando h vai para 0, f de 0h vai dar 0 no numerador, então 0 menos 0 sobre h igual a 0. Pronto. Essa função está definida no aberto, R2. Calculei as derivadas parciais fora do zero. Calculei as derivadas parciais no zero. Ambas deram 0. Para eu poder aplicar o teorema, qual é a hipótese? A função tem que estar definida no aberto e a função tem que ser de classe C1. O que significa ser uma função de classe C1? Que as suas derivadas são contínuas. Correto? Então, calculei as derivadas. Está faltando verificar que ela é contínua. Claramente, essa função ela é contínua se for fora do zero. Divisão de polinômios. Essa função ela é contínua para x, y, diferente de 0, 0. Divisão de polinômios. Essa também é contínua. Simetria. Só que está faltando um único ponto que eu tenho que verificar a continuidade. Qual? Qual é o ponto que está faltando verificar qual é a continuidade? No vetor nulo, no 0, 0. Então, o único ponto que me deixa preocupado seria o 0, 0. Então, o que eu preciso provar? Eu preciso provar que se é essa sequência, né, essa função, ela converge. Se eu pegar x e y convergindo para 0, 0, que isso aqui vai convergir para 0. Que aí eu estou provando a continuidade da derivada. Correto? Então, o que falta eu provar? Então, falta provar que del f e del x num ponto xy converge se xy vai para 0, 0, converge para del f del x em 0, 0. E del f del y num ponto xy, converge se xy for para 0, 0, para del f del y num ponto 0, 0. E aí isso aqui garante a continuidade da derivada parcial. Certo? Tá? Então é isso que falta eu provar. Tudo bem? Tá claro? Isso é tão fácil.
Não dá nem vontade de fazer. Olha só o zigotismo, né? Derivada parcial. Del F, del X. Deu quanto? 2xy² dividido por x² mais y² ao quadrado. Eu posso escrever como sendo 2x y² dividido por 1x² mais y², o outro y² dividido pelo outro x² mais y². Limitado, limitado, e esse aqui vai para zero. Então isso aqui vai para zero, que é justamente a derivada parcial del f del x no ponto 0, 0, que nós acabamos de calcular aqui. Então isso implica que del f del x é contínua. E del f del y? Mesma coisa. 2yx² dividido por x² mais y² ao quadrado. Aí eu escrevo 2y, 1x² dividido por x² mais y², o outro x² dividido por x² mais y², limitado, limitado, esse aqui vai para zero. Então isso aqui converge para zero, que é justamente del f del y no ponto 0, 0. Então, del f del y é contínua. Então, portanto, f está definida no aberto. No aberto R2 e F é C1. Então isso implica que F é diferenciável. Aí você verifica em casa, né, antes da maniçoba, né? Aí você verifica se fazer pela definição daria menos ou mais trabalho. Lá pelo limite gigantesco. Se daria menos ou menos trabalho. Tá bom? Gente, obrigado. Pelo amor de Deus. Se você for fazer alguma coisa fora de casa durante o Sírio, vá na corda, na transladação. Se você vai deixar de estudar, mas deixe de estudar por algum motivo espiritual. Né? Mas não vai deixar de estudar para ir para a festa. Então fique em casa estudando, tá bom? Bom Sírio para vocês.